Provérbios de número 4. Filhos, escutem o que seu pai ensina, prestem atenção e compreenderão as coisas. O que eu ensino é bom, portanto, lembrem dos meus conselhos. Quando eu era menino, filho único dos meus pais, o meu pai me ensinava dizendo: lembra das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Procure conseguir sabedoria e compreensão. Não esqueça, nem se afaste do que eu digo. Não abandone a sabedoria, ela protegerá você. Ame-a e ela lhe dará segurança. Para ter sabedoria, é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo o que você tem para conseguir a compreensão. Ame a sabedoria e ela o tornará importante. Abrace-a e você será respeitado. A sabedoria será para você um enfeite, como se fosse uma linda coroa. Escute, meu filho, aceite o que estou dizendo e você terá uma vida longa. Eu lhe tenho ensinado o caminho da sabedoria e a maneira certa de viver. Se você andar sabiamente, nada atrapalhará o seu caminho e você não tropeçará quando correr. Lembre-se sempre daquilo que aprendeu. A sua educação é a sua vida. Guarde-a bem. Não vá onde os maus vão. Não siga o exemplo deles. Não faça o que eles fazem. Afaste-se do mal. Desvie-se dele e passe de lado. Os maus não podem dormir sem ter feito alguma coisa má. Eles ficam acordados até conseguirem prejudicar alguém. Porque, para eles, a maldade e a violência são comida e bebida. A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser claro o dia. Mas a estrada dos maus é escura como a noite. Eles caem e não pode ver no que foi que tropeçaram. Filho, preste atenção no que eu digo. Escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para frente, com toda a confiança. Não abaixe a cabeça, envergonhado. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certos. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Agora, vamos às reflexões sobre Provérbios de número 4. Quem ouve conselhos bons e os aplica em sua vida, viverá muitos anos. Você pode até se questionar, mas como saber quais são os bons conselhos e os maus? Quais são as diferenças deles? Acredito que em algum momento da sua vida, você se deparou com regras. Talvez você tenha ouvido falar dos mandamentos bíblicos, ou talvez você tenha ouvido falar de alguns princípios que alguns filósofos ensinaram. Mas você sabe a diferença entre o que é correto e o que é errado? Você sabe a diferença do que é praticar o bem e praticar o mal? Reflita-se sobre isso. Quando você sabe a diferença, você sabe avaliar um conselho, se ele é bom e se ele é ruim. Talvez pessoas com poder superior e hierárquico numa empresa poderiam lhe sugerir: olha, eu estou passando por um momento difícil e eu preciso que você altere esses dados aqui. Porém, eles não podem dar na cara, né? Como é o ditado popular, eles não podem ser destaque, precisa ser valores menores. E você desse valor que eu vou receber, eu posso dividir um pouco com você também, porque você trabalha tanto e você ganha pouco, não é tão valorizado. Qual seria o seu posicionamento? Aos olhos de uma pessoa endividada, com problemas,
Pode ser uma boa proposta, mas não é um bom conselho, porque se houver sindicância, se houver ali uma avaliação dos dados desta empresa, quem é que vai ser prejudicado? O chefe que deu a ordem não tem nada documentado? Ou você que manipulou os dados? Aprenda a refletir. Se eu tomar essa atitude vai ser para o meu bem e para o bem da minha família? Ou ela vai me valer apenas por um momento? Talvez você poderá usar as seguintes desculpas: mas ele tem tanto, por que eu não posso pegar, ele nem vai perceber? Ou eu trabalho tanto nessa empresa, eu me dedico tanto nesta empresa. Se você se dedica, no tempo certo você será reconhecido. E se caso não for reconhecido nessa empresa, haverá outra que você poderá ser reconhecido. Porém, quando você age de maneira incorreta, você não se dará bem. E é isso que Salomão, ele através desses provérbios, ele alerta as pessoas, tanto da sua época como as pessoas nos dias de hoje. Quais são os seus princípios? O que você tem feito? O que você tem ouvido falar? Às vezes as pessoas vão dizer para você: olha, não guarda nada, solta tudo. Tá estressado, fala mesmo. Tá bravo, solta os cachorros, como é o ditado popular. Mas às vezes até o silêncio é a melhor resposta. No momento de nervoso, no momento de estresse, de agitação, afaste-se, silencie-se, respire fundo, não haja de maneira precipitada. Cuidado com os bajuladores. Eles também adoram dar conselhos, mas muitas das vezes esses conselhos, por mais que aparentemente sejam bons, eles podem nos prejudicar. Amigos verdadeiros, eles nos elogiam, eles nos incentivam, mas também, no momento que agimos de maneira incorreta, eles se posicionam e colocam seu ponto de vista. Mesmo que muitas das vezes nós não tenhamos solicitado ou muitas das vezes nós não concordamos com sua opinião. Quando você age de modo sábio, não cai em armadilhas. Um dia estressante no trabalho, muita cobrança, algumas coisas não deram muito certo. No final do dia, eu, uma pessoa casada, sou convidado para ir a um barzinho apenas para tomar um copo de bebida alcoólica. E ali vai, conversa vem, conversa vai, um copo, 2 copos, 3 copos, e a noite vai. E de repente passa-se uma moça conhecida de um dos rapazes, se ajunta na mesa e continua a conversa, e alguém vai e tira uma foto. Eu estava apenas relaxando com colegas de trabalho. E essa foto, ela é lançada na rede social. E em casa, eu tenho a minha esposa que fez a janta para mim, meus filhos que estão esperando. Quando chego tarde da noite, alcoolizado, segurando nas paredes para poder conseguir entrar em casa. Talvez, na cabeça deste homem, foi apenas um simples convite, mas na cabeça da esposa que fez a janta, esperou o marido, ligou para o marido que não atendeu o telefone, ficou preocupada achando que tinha acontecido alguma coisa, foi uma decepção. Ou seja, aquele simples convite foi uma armadilha. E essa armadilha trouxe o quê? Desgosto, decepção, tristeza, talvez discussão. Tem coisas que você precisa aprender. Qual é o meu limite? Até onde eu posso ir? Muitas pessoas saem para uma simples festa, bebem 1, 2, 3 copos e elas pensam que vão chegar em casa e vai estar tudo bem. Porém, infelizmente ocorre um acidente no meio do caminho. Às vezes as pessoas têm membros mutilados, às vezes não voltam mais à vida, perdem a sua vida nesse acidente. Então, cuidado com as armadilhas.
Quando você vive de modo sábio, você sabe, olha, eu posso ir em tal lugar, eu posso fazer tal escolha, ou essa escolha vai me prejudicar lá na frente. Quando você é sábio, você reflete até sobre as melhores propostas. Às vezes, eu recebi uma proposta maravilhosa de emprego, uma proposta talvez para adquirir um imóvel, mas eu preciso alterar algumas documentações, eu preciso alterar algumas informações ou mentir. Quando você começa alguma coisa de modo errado, ela nunca vai terminar certo. Mas nós olhamos à nossa volta e nós dizemos, mas fulano fez isso. Ah, o político X também disse isso e ele não foi prejudicado. Mas quando você se posiciona de modo sábio, as coisas boas, elas ocorrem na sua vida sem você precisar mudar os dados, sem você precisar mudar as informações. Existe uma parábola muito antiga de um jovem que queria ser forte. E então o jovem começa a andar e a andar de aldeia em aldeia perguntando: o que devo fazer para ser forte? E ele encontra um certo senhor que lhe diz: olha, você quer ser forte? Ele disse sim. Então vá e empurre aquela grande pedra morro acima. E o jovem começou a empurrar a pedra. A pedra era enorme e pesada. Parecia que se movia, mas não se movia. E ele empurrou por muito tempo. Então, ele, frustrado por não conseguir empurrar a pedra morro acima, desistiu. E voltou novamente àquela aldeia ao encontro daquele senhor. E ele disse, muito decepcionado e frustrado: olha, eu empurrei tanto aquela pedra, eu fiz tanto esforço, mas eu não consegui movê-la. E aquele sábio sorridente, com calma, lhe disse: realmente, era impossível você mover aquela pedra. E aquele jovem bravo disse para ele: como assim? Se você sabia que era impossível o tempo todo, por que você me disse isso? Eu lhe fui sincero, eu disse que queria ser forte. E então aquele sábio sorridente olhou para ele e disse: olhe para si. Você não está da mesma maneira como chegou aqui. Seus braços estão mais fortes, você está mais resistente. Aquele jovem, ele ficou tão focado em mover aquela pedra que ele não percebeu que cada esforço que ele fazia para movimentar a pedra era ele que era movido. Ou seja, é impossível ter sabedoria sem esforço. É impossível você adquirir conhecimento sem estudar, sem refletir, sem ter conteúdos que vá te levar para algum caminho. Às vezes você vê pessoas hoje que elas querem mudar de profissão, elas querem aprender alguma coisa nova, mas se der muito trabalho elas desistem, elas param no meio do caminho. Em dezembro é a época clássica, todos fazem um tipo de promessa, todos fazem um voto, todos dizem: olha, eu vou me alimentar melhor a partir de janeiro, lógico, porque eu quero comer essas comilanças maravilhosas que tem nessa época. Todos argumentam de alguma maneira: eu vou fazer academia, eu vou ser mais saudável, eu vou perder massa, ou eu quero ganhar massa magra. Todos têm um objetivo: eu vou começar um curso novo, um novo idioma. Mas quantas pessoas param pelo meio do caminho? Quantas pessoas fizeram promessas de ler 3 livros no mês e mal leem algum livro? Tudo na vida tem esforço. É impossível você adquirir alguma coisa sem esforço. É impossível, não tem como. Outra coisa, é uma pessoa que observa tudo à sua volta. Um dos lemas do Corpo de Bombeiro, quando você faz o curso de primeiros socorros ou de brigadista, é que a partir do momento que você coloca os pés em algum local, algum estabelecimento, a primeira coisa que você precisa olhar é se tem 2 portas, uma de entrada e uma de saída,
ou uma de saída de emergência. Nossa, mas você vai chegar já pensando em sair? Não. Se ocorrer algum acidente ou incidente, você precisa saber por onde você vai sair. Você pode ver que a maioria dos locais onde tem festas, tem eventos, eles são obrigados a ter uma saída de emergência. Então, saiba onde você está entrando, saiba com quem você está se relacionando. Às vezes, a gente gosta de se relacionar com uma pessoa que fala demais, uma pessoa que põe tudo para fora mesmo, mas às vezes essa pessoa fala tanto dos outros, e o que lhe garante que ela não vai falar de você um dia? O que lhe garante que você não será o seu assunto? Ou seja, observe a sua volta, onde você anda, com quem você se relaciona, quais são os posicionamentos das pessoas à sua volta. Ah, mas eu preciso me relacionar com pessoas de pensamentos diferentes do meu. Sim, claro, mas até o momento que isso não lhe coloque em perigo. Você precisa primeiro se amar, se respeitar. E quando eu me amo e quando eu me respeito, eu estabeleço os limites. Eu estabeleço até onde as pessoas podem ir, até onde as pessoas podem ter alguma importância na minha vida. Porque às vezes nós valorizamos as pessoas de fora mais do que nós mesmos. Nós conseguimos olhar para os outros e os admirá-los. E quanto a nós pensamos, ai, eu não estou preparada. Não. Esse sonho não é para mim. Não, esse projeto é muita coisa para mim, eu não sou capaz. Não, comece a olhar para você. Olha, eu ainda não sou capaz, mas o que eu posso fazer para ficar capacitada? Ou para ser capacitado, seria melhor dizendo? Comece a refletir. Por que só o outro pode conseguir? Por que só o outro pode fazer? Eu tenho visto pessoas, a partir dos 40, 45, alguns são até avós, e eles começaram a olhar para o esporte e falar assim, por que não eu? Por que eu não posso ser um atleta? E começaram a correr, hoje compete pela sua cidade. Ou seja, eles tiveram foco. Se você tiver um foco, se você tiver um objetivo e se dedicar a ele, é impossível o resultado ser negativo. Quando você ouve essa frase referente ao mundo de Alice, quando o gato lhe responde, se não me falha a memória, qual caminho você quer ir e ela não sabe, e ele lhe diz, para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. E quando você não sabe aonde você quer chegar, qualquer coisa serve, porém você perde muito tempo no processo. Você perde muito tempo no caminho. Às vezes você vai pegar o caminho mais fácil, que dá menos trabalho, que exige menos de você. Porém, você vai demorar mais tempo para alcançar o seu objetivo. E a gente vai continuar aqui na reflexão. E uma parte que me chama a atenção é assim, ó. Quem é sábio planeja o seu futuro. Você pergunta para uma pessoa hoje, é um dos pilares também, às vezes durante a entrevista, ser perguntado. Como você se vê daqui a 5 anos? Como você se vê daqui a 10 anos? E às vezes a pessoa não tem sonho nenhum, não tem projeto nenhum. Por que eu devo te contratar? Ah, porque eu preciso desse emprego, você tem que ter dó de mim. Não, o que você tem para me oferecer? Por que eu devo te contratar? Por que eu devo deixar você entrar aqui dentro da minha empresa, dentro da minha vida e ficar? É isso que você precisa refletir. O que você quer para sua vida? Ah, eu quero comprar imóveis. Bacana. Ah, eu quero comprar automóveis. Bacana. Mas e profissionalmente? Em referência à sua saúde? Eu vejo pessoas que elas cuidam melhores dos seus bens materiais do que de si mesmo. Se você perguntar como funciona o motor, como que funciona esse sistema aqui, ele vai te explicar maravilhosamente bem. E aí você pergunta, quando foi a última vez que você fez um check-up? Ah, check-up? Já ouvi falar essa palavra, interessante. Eu vejo o Augusto Cury e ele traz, uma das reflexões que ele traz, ele diz, nós conhecemos tantas coisas à nossa volta
E o nosso corpo, o funcionamento do nosso corpo, nós deixamos para depois. Então, quando você é sábio, você começa a planejar o seu futuro. Não somente em questão à sua família, mas em questão à sua vida, as pessoas à sua volta. O que você tem feito, não somente pensando em si próprio, mas na sociedade em que você vive. O hábito, ele é o oposto da inconsistência, no sentido de que o hábito, ele requer de você uma rotina, uma disciplina. A inconsistência, vamos dar um exemplo. Hoje eu quero fazer faculdade de medicina. Daqui a 3, 4 meses, eu já quero fazer uma faculdade de educação física. Troquei o curso, troquei a faculdade. Bacana, vou me dedicando. Passei o primeiro semestre, encontrei, não é isso que eu quero para minha vida. Eu quero ser hippie. Eu quero ser musicista. Ou seja, a pessoa ela não tem uma consistência, ela não tem uma disciplina. Ela tira para todos os lados e o que me der lucro primeiro é o que eu vou me dedicar. Um conselho: pare, reflita sobre o que você gosta, sobre quais são as suas características, o que você faz de melhor. Reflita com calma. Quando você é sábio, você pensa, você reflete com calma, não age precipitadamente. Às vezes, as pessoas elas fazem várias coisas e não termina nenhuma. Abre várias gavetas da sua vida e não finaliza nenhuma. Ah, mas isso ocorre porque a pessoa é procrastinador. Olha, uma coisa, você tem que pensar, eu tenho apenas uma vida. Não tenho tempo para perder em coisas que eu não vou finalizar. Reflita sobre isso. Você não sabe quantos anos de vida ainda te resta? Eu também não sei. Às vezes eu tô perdendo tanto tempo com coisas banais, coisas que eu não quero fazer, que eu quero fazer para agradar o meu pai, para agradar a minha mãe, para agradar alguém, mas o que você quer? Reflita sobre isso. Eu não sei o que eu vou fazer. Então comece a estudar, comece a ler. Mas se você parar e ficar nas redes sociais, vendo a música nova da cantora X, vendo o clipe novo do cantor X, você realmente não vai saber o que você vai fazer da sua vida. Quanto tempo você gasta nas redes sociais? Vendo clipe novo, vendo música nova, vendo novidade. Ai, tem uma fofoquinha sobre a celebridade lá, eu perco horas. Isso vai mudar o seu futuro? Não vai. Não vai mudar o seu futuro. Não vai mudar a sua vida. Você precisa se esforçar. É impossível chegar perto do Leandro Carnal e falar assim, olha, eu quero essa sabedoria que ele tem, esse conhecimento. Por quê? Porque ele estudou a vida inteira. Ele leu e lê bastante. Não tem como eu fazer isso. E às vezes queremos um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Eu acordo meio-dia, não leio nenhum conteúdo interessante, não pesquiso, não estudo, não sei o que está acontecendo no mundo, mas se perguntar o que aconteceu no casamento da fulana ou da artista tal, eu sei tudo. Mas isso é relevante para a sua vida? Isso é interessante para a sua vida? E a alimentação que você consome, você sabe tudo? E olha, você está cuidando bem da sua máquina, que é o seu corpo? É onde você vive, sente suas dores, seus medos? Às vezes não. Às vezes a gente passa mais tempo cuidando da vida do outro, dos sonhos do outro, do que dos nossos. Mas quando você procura sabedoria, você começa a refletir isso. O que eu tenho feito com a minha vida? O que eu tenho feito no meu momento atual? O que eu tenho feito de bom? Olha, não fiz nada de bom. Você ainda está em tempo de melhorar? Por quê? Porque o tempo ele não volta mais. Se eu quiser mudar o ontem, eu já não consigo mais. Mas o hoje eu consigo. O meu futuro eu também consigo. Mas isso precisa haver interesse. A educação, o conhecimento, ele é o seu bem mais precioso. Aprenda a refletir sobre como está a sua vida, quem faz parte do seu dia a dia, quais são os conteúdos que você tem consumido, o que você tem lido, o que você tem assistido.
Hoje nós conseguimos refletir que o que é veiculado na mídia hoje é tudo um sistema. A mesma informação, ela vai ser vinculada tanto aqui no Sudeste, quanto no Sul, quanto no Nordeste, no Centro-Oeste, é a mesma informação. Podem ser canais diferentes, mas eles vão divulgar o mesmo tipo de conteúdo. Nas escolas, as mesmas coisas. Por quê? Porque não querem que você aprenda a refletir. Eles não querem que você aprenda a pensar. Por quê? Porque quando eu tenho uma comunidade, quando eu tenho um povo que eles ouvem e consomem os mesmos tipos de conteúdos, o que eu faço com esse povo? Eu consigo dominar este povo. Eu domino o que eles ouvem, o que eles veem e até o que eles consomem. Na época da pandemia, por causa do medo, muitas pessoas morreram dentro de casa sem procurar um médico. Por quê? Porque tinha medo de ser contaminada, foram contaminadas dentro de casa, muitos morreram de infarto, muitos morreram de depressão. Por quê? Por causa do medo. Foram divulgadas tantas informações de maneira inadequada que o medo bloqueou essas pessoas. Não conseguia falar no telefone, não conseguia pensar em respirar. Houve um momento que disseram que a máscara de tecido jeans era a mais segura na época. E aquele pano é um tecido muito grosso que é difícil você respirar. Imagina você ficar com a máscara 24 horas. Quantas pessoas sofreram? E quantas pessoas estão sofrendo hoje por informações lançadas na mídia, por conteúdos que são divulgados para as nossas crianças? Você pode ver. Se não for uma escola particular, se for uma escola pública, ela não ensina primeiros socorros, ela não ensina combate a incêndio, ela não ensina o que se deve fazer no caso de um acidente doméstico, ela não ensina educação financeira, ela não ensina o aluno a pensar fora da caixinha. Ele tem que pensar assim. Se ele pensar diferente, a primeira coisa que vai acontecer com ele é ele ser afastado, ele ser excluído da maioria das atividades da sala. Isso não ocorre. Ocorre. Se você perguntar para 20 pessoas como foi o ensinamento na sua época, você era da turma que concordava com tudo ou era da turma que perguntava, que questionava? Sempre vai haver alguém que vai dizer: eu questionei e por isso eu fui punida. Eu discordei e por isso eu fui punida. Mas uma coisa que você precisa ter em mente: você, quando tem conhecimento, é a única coisa que você leva dessa vida. O empresário que fale, quando ele conhece o processo, quando ele sabe quem ele é, ele pode ficar sem dinheiro, mas ele vai se reerguer de novo, seja no mesmo ramo, seja se reinventando, e isso se reflete a qualquer pessoa. Todo mundo é capaz de se reerguer, todo mundo é capaz de se levantar, mas quando eu não aplico a sabedoria na minha vida, eu não vou ter esse domínio de dizer para mim: olha, tá bom, não aconteceu, não deu certo, enxuga as lágrimas e vamos embora. Vamos lutar? Vamos pensar numa coisa nova, vamos estudar o mercado, vamos estudar essa situação. Por quê? Porque eu sei que de um jeito ou de outro alguma coisa vai acontecer. Agora eu ficar em casa, ouvindo o jornal, cada noticiário, uma notícia mais bizarra que a outra. Você fica com medo de sair de casa, você fica com medo de ser roubado, de ser assaltado, é o medo querendo te dominar o tempo todo, tenho medo de gente, não gosto de me relacionar. Ou você vai sair e vai falar assim: não, eu preciso de um tratamento psiquiátrico, ou eu preciso de uma terapia, ou eu preciso de coisas que me dê ânimo, que me dê... Até os alimentos que nós consumimos no dia a dia são muitas das vezes alimentos inflamatórios. São muitas das vezes alimentos que prejudicam a nossa saúde, tanto física quanto emocional. Porém, o que você vê nas redes sociais, nas televisões? É difícil ter um programa que ele fale sempre de alimentação saudável. Olha, tem alguns no canal X, no canal tal. Bacana. Mas os comerciais, o que dá dinheiro, são os de alimentação saudável? Não. Você pode ver, o que é alimentação saudável, ele nem tem comercial. Ele nem passa nos canais abertos.
que é o que a maioria da população consome. Então reflita, o que é que está sendo divulgado? Do que é que eu estou me alimentando? Porque quando um político ele direciona a população a um pensamento, a uma ideia, ele sabe que se ele controlar todos os meios de comunicação ali, ele não vai ter pessoas com opiniões divergentes da sua. E é isso que as pessoas vêm pregando muitos e muitos anos, muitas e muitas décadas em diversos países. Você não pode ler, você não tem que ter um pensamento diferente, você tem que fazer isso e pronto. Mas quando você é sábio, você pode não entrar em confusões e discussões, porque isso não leva ninguém a nada. Mas você tem convicção do seu ponto de vista. Você tem convicção do que é bom e não para você. Não faça aliança com pessoas sem caráter, sem princípio. Elas não sabem o que é lealdade. Mas você vai dizer, olha, mas eu sempre fui amigo dessa pessoa. Ela é difícil assim mesmo, mas é uma boa pessoa, tem um bom coração. Às vezes, você está colocando nessa pessoa a expectativa do que você espera dela para você. Porém, quando uma pessoa ela não tem caráter, ela não tem lealdade, ela não vai agir na mesma forma com você. Então reflita, pense. Olha, mas se eu me afastar vai doer, vai machucar, o que vão pensar de mim? Essa amizade, ela te ajuda ou ela te prejudica? Reflita apenas sobre isso. Ah, é porque tem opinião... Não, reflita. Ela te prejudica ou te ajuda? Porque quando eu não quero uma coisa ruim para estar perto dos meus filhos, eu preciso ter esse mesmo pensamento para mim. Porque às vezes nós dizemos, mas eu sou adulto, eu sei até que ponto dá para ir. Mas tem hora que não dá. Houve o caso de um filho de uma senhora, ele estava na sua casa e um colega passou e falou para ele assim, olha, pode me dar uma carona até o bairro X? E ele falou assim, tá bom. E o rapaz estava com uma mochila. Dentro dessa mochila, ele não sabia o que tinha dentro da mochila, mas ele deu carona. Chegou num certo local, estava tendo blitz ali, e ali naquele momento eles foram parados. O que o rapaz fez? Jogou a mochila no banco de trás. Naquele momento eles foram abordados e ali encontrou-se o entorpecente. E o dono do carro disse, não é minha. E o dono da mochila também disse a mesma coisa. Então foram os dois para a delegacia. O dono da mochila tinha condições para pagar ali, saiu, pagou a fiança. O outro, dono do carro, inocente, não tinha nada a ver, não tinha dinheiro para pagar a fiança, ficou preso por 5 anos. Ou seja, foi uma aliança que ele fez. Foi uma amizade que ele fez, que ele confiou. Às vezes, nós achamos que o perigo está do lado de fora. Porém, em algum momento da nossa vida, nós abrimos a porta para o inimigo entrar na nossa casa, entrar na nossa vida. E então, reflita. Vai contra os meus princípios? Vai me prejudicar? Então, se afaste. Quem anda corretamente será lembrado. Servirá de inspiração para os outros, deixará um legado. Às vezes, andar de maneira correta parece que estamos sendo prejudicados, né? Você olha assim e fala assim, poxa vida, mas eu sempre fiz tudo da maneira certa, não manipulei os dados, não fiz nada de errado, e olha, eu estou andando corretamente dentro dessa empresa ou dentro dessa comunidade e eu estou sendo prejudicado. Calma, estão te observando, estão olhando para você. Uma vez, um certo funcionário recebeu uma proposta de um supervisor e ele disse, olha, eu tenho uma proposta maravilhosa para você. Porém, eu preciso que você manipule esses dados aqui. Se você manipular esses dados, eu vou te dar essa promoção. Se você não manipular esses dados, eu vou te demitir. E aquele funcionário foi para casa e ele preocupado, chorando, muito angustiado, e a sua esposa viu a sua aflição e ela perguntou para ele assim, olha, o que está acontecendo? E ali ele expôs para ela a situação. Então ela disse para ele assim, olha, não faça nada do que você não gostaria que fizessem com você. Mas ele disse, como que a gente vai pagar as contas? Como que a gente vai pagar o aluguel? Eu vou ser demitido.
E ela olhou nos seus olhos e disse: você nunca teve medo de trabalhar. Quem sabe trabalhar, quem não tem medo da vida, ele se reinventa o tempo todo. A gente vai achar uma saída. E ali, esse supervisor pressionando ele, e ele nada de dar uma resposta. E então, num determinado dia, o supervisor vai e fala para ele assim: olha, hoje é a última vez que eu vou te perguntar, você fez o que eu te pedi? E ele disse: não, eu não fiz porque isso vai contra os meus princípios. Isso vai contra o que eu aprendi. E então, aquele supervisor com cara de bravo olhou para ele assim e disse para ele: parabéns, você foi promovido. E ele quase desmaiou, porque ele achou que ele ia ser demitido. E aquele supervisor olhou para ele e falou assim: você é o funcionário certo para estar nesta função. Por que ele fez isso? Porque ele precisava ver o caráter daquele funcionário. Porque havia tido várias decepções com outros funcionários nessa mesma situação. Então, se você anda de maneira correta, as coisas podem não sair na hora do momento que você espera, mas elas alcançarão você. Na Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, elas nos alcançarão e elas não acrescentam dor, não acrescentam sofrimento. Quem não vive de maneira correta cairá em armadilha. Se esse funcionário fosse lá e manipulasse os dados porque aquele supervisor estava mandando, ele não teria sido promovido, teria sido demitido e talvez teria sido aberta até uma sindicância para observar e olhar, analisar o tempo que esse funcionário trabalhou nessa empresa. Às vezes parece uma boa proposta, às vezes parece uma oportunidade que eu não posso perder, mas cuidado, reflita. Preste atenção, não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Cuide de sua mente, fortaleça a sua mente, consuma coisas de conteúdo sábio. Hoje, uma das coisas, assim, uma das doenças do século mesmo é doença da mente. Depressão, ansiedade, síndrome de burnout, estão tantas síndromes, tantas coisas que vem através de alimentação, de conteúdo de mídia, alimentação de alimentos que inflamam o seu corpo, que puxam a sua energia, que sugam a sua alegria de viver. Então cuide da sua mente, porque a mente, ela comanda todo o corpo. Você pode ver, se você tiver com dor no dedo, você vai trabalhar, você vai sair, você vai fazer suas coisas. Se você tiver com dor de cabeça, seu corpo não funciona direito, é só a cabeça, mas o corpo não funciona. Então cuide da sua mente, cuide de você. Não se desvie pelos atalhos e facilidades que possam surgir. E tenha paciência e se dedique. A sua vez chegará. Ou seja, age de maneira correta, de maneira sábia. Mas como que eu vou saber o que é certo e o que é errado? Lendo junto comigo o livro de Provérbios. Eu agradeço a sua companhia e até a próxima reflexão. Se inscreva no canal, ative o sininho e fique atento às novidades do canal também. Compartilhe essa reflexão com mais alguém, um amigo, um conhecido, um familiar. Porque vocês sabem, né? Coisa boa a gente sempre deve compartilhar.